Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras assim mais enigmáticas do Brasil no século XX, Chico Xavier. E olha, a história dele já começa com uma pergunta que desafia completamente a lógica. E a pergunta central, sabe, o paradoxo que define a vida dele é exatamente este. Como é que um homem, com apenas a quarta série do primário, conseguiu publicar mais de 400 livros? E não estamos falando de livrinhos simples, não. A gente está falando de romances complexos, filosofia pura, poesia que foi super aclamada pela crítica. A resposta que ele mesmo dava e que milhões de pessoas acreditaram é tão extraordinária quanto a obra dele. Ele dizia que não era o autor. Na verdade, ele era só um canal, um instrumento, para que espíritos escrevessem através dele. Para a gente ter uma ideia da magnitude disso, vamos primeiro dar uma olhada na escala da obra dele. Porque não é só o número de livros, é a variedade, a profundidade do que foi escrito. Mais de 400 livros. Parem para pensar um pouquinho nisso. É uma produção que a maioria dos autores não conseguiria nem em 10 vidas. E tudo isso começando lá em 1932 e indo até o finalzinho da vida dele. Mas o mais fascinante para mim é a diversidade. Ele não dizia que era uma voz só. Cada livro era atribuído a um espírito diferente e cada um tinha um estilo, um vocabulário, um conhecimento totalmente distinto. Aqui na tela tem só alguns exemplos espalhados por décadas. Bom, a voz mais proeminente, sem dúvida, era a de Emmanuel, que seria o seu principal guia espiritual. Era ele quem assinava os romances históricos e aqueles textos mais voltados para a orientação moral e filosófica. Outra voz importantíssima era de André Luiz. Supostamente um médico em vida, os livros dele eram quase como reportagens, sabe? Detalhando a vida no mundo espiritual. E tinha também o Irmão X, que seria o pseudônimo do escritor Humberto de Campos. Ele assinava crônicas que eram cheias de humor, mas com uma sabedoria moral incrível. E olha, essas são só 3 das centenas de personalidades literárias que teriam escrito por meio dele. Mas de onde veio tudo isso? Para tentar achar alguma resposta, a gente precisa voltar no tempo, lá para a infância dele em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Uma infância que foi marcada por muita dor e também por experiências bem fora do comum. Depois que a mãe dele faleceu, o pequeno Chico foi morar com uma madrinha, que, segundo os relatos da época, o maltratava muito, de forma bem severa. E foi justamente nesses momentos de dor profunda que ele disse ter tido as suas primeiras visões. A história mais conhecida é que, durante uma surra, ele correu para o quintal e começou a rezar. Foi aí que ele alega ter visto o espírito da própria mãe. Ela teria dito a ele para ter paciência, que ele precisava aguentar aquele sofrimento para ficar mais forte. Aquele momento teria sido o começo de tudo. Essa infância acabou moldando o jovem que, anos depois, se tornaria publicamente um médium, um tipo de intermediário entre dois mundos. Vamos ver agora como é que essa transição aconteceu. E essa jornada pública dele foi, na verdade, bem rápida. Em 1927, ele vai na primeira sessão espírita. Só 4 anos depois, em 1931, ele relata o primeiro encontro com o Guia Emmanuel. E já no ano seguinte, o mundo literário brasileiro é pego de surpresa com o primeiro livro dele. A técnica central do trabalho dele era a psicografia. Basicamente, a alegação era de que a mão dele se movia sem a sua vontade consciente, sabe? Como se estivesse só transcrevendo os pensamentos de uma outra entidade, uma entidade espiritual. E essa citação aqui resume perfeitamente como foi a recepção do primeiro livro dele, O Parnaso de Além Túmulo. A obra era uma coletânea de poemas atribuídos a grandes poetas que já tinham morrido. E os críticos, mesmo os mais céticos, ficaram perplexos. A pergunta era: como um rapaz com educação primária podia imitar com tanta perfeição o estilo de tantos mestres da literatura? Com um fenômeno desse tamanho, o que se esperaria era fama, fortuna, não é mesmo? Só que a vida pessoal do Chico Xavier foi uma contradição gritante com a notoriedade que ele estava ganhando. É aqui que a gente vê uma dualidade impressionante. De um lado, o fenômeno, o autor de best-sellers. Do outro, um homem simples, que manteve o emprego dele de escriturário numa fazenda modelo por décadas, que vivia modestamente e, pasmem, doava todos os direitos autorais dos seus livros para a caridade.
E os relatos sobre ele só reforçam essa imagem de humildade. Dizem que quando o centro espírita dele ficou vazio por causa das críticas, ele continuou fazendo as sessões sozinho, falando para os espíritos. E a história do ex-patrão dele é ainda mais reveladora. Quando o homem morreu na pobreza, Chico não usou a fama, não. Ele foi de porta em porta pedir esmola para conseguir pagar um enterro digno para ele. Então, como é que a gente pode entender o legado de Chico Xavier? Independentemente da crença de cada um, o impacto que a vida dele teve é simplesmente inegável e continua a ecoar até hoje. O ponto crucial, pelo menos para os seguidores dele, é este aqui. O objetivo nunca foi a prova científica, nunca foi o espetáculo. Era o consolo. As cartas psicografadas de entes queridos que já partiram, as mensagens de esperança nos livros, tudo tinha um propósito principal: aliviar o sofrimento humano. No fim das contas, a questão fica no ar. Foi fraude, fé ou um fenômeno que a gente simplesmente não consegue explicar? A resposta, talvez, diga mais sobre quem está olhando do que sobre o próprio mistério em si. Talvez a melhor forma de encerrar seja com as palavras que ele mesmo transmitiu, atribuídas ao seu guia Emmanuel. É uma frase que resume a filosofia que, segundo dizem, guiou a vida dele inteira. Uma vida de serviço, sem questionar, de ser uma ferramenta para um propósito maior. E isso nos deixa com uma pergunta: qual é o valor de uma vida dedicada a servir? Não importa de onde vem a inspiração.